Olá, professora e professor! Vamos falar de folclore? Esse é um assunto rico e possui 1000 desdobramentos temáticos e interpretações. Excelente para o trabalho em sala de aula. A obra Manjaléu e Outros Contos do Folclore Mundial é uma compilação de contos populares e narrativas mitológicas de diferentes povos do mundo, desde o Brasil, passando pela Escócia, Alemanha e Israel, até a China e o Japão. O livro narra 6 contos populares, um de cada país. São histórias relevantes nos seus países de origem, que permitem aos estudantes conhecerem um pouco dessas culturas. As narrativas apresentadas são sobre o Manjaléu no Brasil, o lago Yangtze na China, a serpente e as 3 folhas na Alemanha, a sereia do rochedo da Escócia, o menino pêssego do Japão e ouro, prata e sal de Israel. Ao reforçar a importância das fábulas populares para a cultura dos povos, o livro apresenta uma breve introdução que explica o conceito de folclore e a origem da palavra. Antes de cada história, uma introdução na qual se explicam algumas características da narrativa. E após cada história, um breve comentário sobre sua importância para a cultura local. Um último aspecto importante do livro é o paralelo traçado entre essa lenda e outras narrativas existentes nas culturas de povos e nações diferentes. Tudo isso permite que os alunos e alunas adquiram uma perspectiva mais abrangente das histórias contadas, tanto do ponto de vista cultural, mas também subjetivo e simbólico. Antes de iniciar a leitura do livro, é importante explicar aos estudantes o conceito de mitologia, a sua importância no imaginário popular e a influência dos mitos no cotidiano da população. É importante também retratar as temáticas abordadas pelas histórias e estabelecer um paralelo entre a narrativa mitológica e os valores da sociedade. Peça aos alunos que falem sobre histórias mitológicas, lendas urbanas ou contos de fada que eles conheçam. Pergunte como tomaram conhecimento dessas narrativas e se elas passaram alguma lição de vida ou de moral. O tema da busca por uma vida melhor é apresentado tanto na história do Manjaléu quanto em A Serpente e as 3 Folhas. Em seguida, peça aos alunos que contem histórias de pessoas que eles conhecem e que tenham deixado suas terras em busca de melhores oportunidades de trabalho para si e para sua família, fazendo-os refletir sobre o fenômeno da migração, suas causas e consequências para a sociedade. Inicie a leitura fazendo uma roda e peça a alguns voluntários que leiam trechos para os demais. Como o livro está dividido em 6 textos de diferentes países, divida os alunos em 6 grupos e peça para que cada grupo fique responsável pela leitura de um texto e cada integrante do grupo por uma parte desses textos. É muito importante que os alunos pesquisem sobre os aspectos culturais dos povos aos quais os contos pertencem. Para isso, peça a eles que escolham um texto e pesquisem a cultura do país do texto escolhido. Os alunos podem também trazer outras histórias mitológicas dessas nações. Tendo finalizado a leitura do livro, chegou o momento de estimular a escrita dos estudantes. Para isso, peça que escolham uma das principais temáticas elaboradas pelos textos do livro: pobreza, fome, busca por uma vida melhor, amor, sacrifício, rejeição, discriminação, ingratidão, coragem, justiça, altruísmo e generosidade. Depois, os jovens podem criar um conto fantástico baseado nesses temas. Nesse momento, é importante recapitular com os estudantes como construir um conto e quais são os seus elementos. A seguir, um passo a passo.
Escolha o tema. 2. Pesquise narrativas mitológicas e contos populares. 3. Tente esboçar o esqueleto do texto. 4. Busque inspiração, concentração e esteja preparado para começar a escrever. Após o conto ter sido finalizado, é hora de apresentá-lo aos demais colegas. Uma dinâmica interessante é que os textos sejam sorteados para outras pessoas lerem. Assim, há um novo olhar sobre a obra recém-criada. Durante a leitura, vamos debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões. Além disso, analisar criticamente os textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno político, histórico, social e cultural. O conto O Lago Liangti, o segundo a ser apresentado, utiliza a narrativa mitológica para explicar a história da formação de um lago. O tal lago realmente existe e está localizado na cidade de Dai, na província chinesa de Hubei. A utilização de mitos e lendas para explicar a formação de espaços naturais é comum das mais diversas culturas espalhadas pelo mundo. Eis um exemplo de um mito que explica a formação de espaços naturais através da narrativa fantástica. Podemos perceber que a presença de mitos para a criação do mundo e a formação do mar, lagos, rios, florestas, montanhas e outros elementos da natureza é algo universal, presente nas mais diversas mitologias do planeta. Explique aos alunos a importância das fábulas mitológicas para a compreensão dos fenômenos naturais. Leve à sala de aula mais exemplos de mitos e lendas que tenham essas características. Após o término da leitura do livro, incentive os alunos a praticar a escrita e leituras críticas. Agora, os alunos devem escolher um dos contos e fazer uma resenha crítica, descrevendo o texto e expressando a sua opinião sobre ele, mostrando as partes que acharam mais importantes e quais lições podem passar ao leitor. Não foque no tamanho do texto, mas a capacidade de o aluno sintetizar as ideias e expressar as suas opiniões. A obra Manjaléu e Outros Contos do Folclore Mundial contém 6 histórias mitológicas, cada uma delas pertencente à mitologia de um povo. Trata-se de uma obra de compilação ou coletânea. O texto aborda temáticas inerentes à vida humana, como o amor, os sacrifícios, a coragem, a busca por uma vida melhor, a decepção, a rejeição, a solidariedade e o companheirismo. Uma importante iniciativa para manter o interesse da turma sobre os temas desenvolvidos em sala é incentivar outras leituras. Para isso, indique livros, sites e filmes que tratem dos mesmos assuntos. Alguns exemplos são O Grande Dilúvio, Enigmas da História, O que é Mitologia, Lendas do Folclore Brasileiro e Dilúvio, a verdade por trás do mais universal dos mitos. Esperamos que gostem dessa obra fantástica e cheia de mitos de diversas partes do mundo. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!